Obrigada. Fica à vontade. Tudo de bom. Quase que o Cícero ia desenrolar aqui a palestra, né? Falar da ó, a conexão, gente. Né, Cícero? Boa noite a todos. É uma alegria estar nesta casa novamente, né? Que é uma casa de Jesus. Porque Jesus já falou: onde tiver dois ou mais reunidos em seu nome, eu estarei no meio dele. Então, eu acredito, eu creio que Jesus se faz presente nesta casa e se faz presente conosco. Porque às vezes a gente acha que Jesus é um personagem distante de nós, mas não é. Jesus está junto de nós e ele precisa de nós na sua seara. Dentro das nossas imperfeições, ele sabe que nós somos imperfeitos, mas ele conta conosco. E a nossa fala de hoje é sobre a conquista da consciência, né? Quase que o Cícero já começa a falar aí da consciência. Então, a gente vai começar com a fala de Paulo de Tarso, de Paulo, quando ele fala assim: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Quando Paulo fala, acorda, ó tu que dormes, ele não falava da pessoa que estava dormindo. Ele estava falando da nossa consciência, como o nosso amigo falou no começo, né, na sua fala, da expansão da nossa consciência. Então nós, como espíritos imperfeitos que somos, ao se defrontarem com a nossa própria consciência, nós vivenciamos momentos aí de crescimento espiritual. Quando em conflito, nós experimentamos o arrependimento e depois a dor. Quanto mais lúcidos nós experimentamos o esclarecimento, nós vamos tendo discernimento e o amor. E ainda aqueles que estão adormecidos, iludidos, entorpecidos, que decidem protelar a aquisição da nossa consciência, que decidem protelar. Embora nós somos espíritos imperfeitos, estamos encarnados no mundo de provas e expiações, nós estamos aqui para progredir. Está lá no capítulo 3º de O Livro dos Espíritos, onde a gente estuda as leis morais, né? E está lá a lei do progresso. O progresso, ele faz parte de nós. Então, nós estamos fadados ao progresso. Não tem como a gente não progredir. Mas há um momento da vida que a gente, de repente, possa resolver estagnar. Mas voltar para trás, ninguém regride. Nós, como espíritos, não regredimos. A gente tem que ir para frente. Mas, de repente, em certo momento, eu decido estagnar, né? Isso eu posso fazer momentaneamente. Porque há um momento também que a dor bate na minha porta e eu preciso, né, levantar. Porque quando tá tudo bem na nossa vida, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, às vezes a gente não se lembra de Deus, né? Quando a gente está ganhando dinheiro, tá trabalhando, tá todo mundo com saúde, mas quando a dor bate a nossa porta, aí a gente corre. Aí a gente levanta, aí a gente vai em busca de ajuda, a gente vai no médico, vai no centro espírita, vai na casa, na igreja. Nós buscamos todos os lugares para que nós possamos aliviar as nossas dores. Não é assim que acontece? A gente vai atrás de tudo. Eu conheço pessoas assim, que quando tem uma dor, busca em tudo quanto é lugar. Mas quando está tudo bem, a pessoa não busca, né, a sua melhora, a sua evolução. Mas quando dói... E aí, a gente vê lá no Evangelho também, que está lá escrito que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E quando a gente lê essa frase lá no Evangelho, a gente até acha muito engraçado. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Porque somente através da dor é que a gente muitas vezes acorda. Porque muitas vezes parece que a gente está dormindo, com a nossa consciência adormecida. E quando essa dor bate a minha porta, ela nos acorda, a gente começa a refletir, a gente começa a pensar,
a gente começa a questionar sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, sobre o que nós estamos fazendo. Não é assim quando a gente fica doente? A gente começa a pensar. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, nem se fala. Como que a gente reflete, como que a gente nos questiona. Porque a luta, queridos, é conosco mesmo. Então, nós estamos aqui encarnados no planeta Terra e nós estamos a todo momento lutando conosco mesmo. Só cada um de nós sabe aonde o nosso sapato aperta. É um ditado antigo, mas é muito positivo. Cada um de nós sabe onde dói, sabe onde o nosso sapato aperta. E lá a gente vai comentar algumas questões do Livro dos Espíritos, onde na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec, ele pergunta aos espíritos onde está escrito a lei de Deus. E os espíritos respondem que é na nossa consciência. Como o nosso amigo falou no começo da fala, todos nós temos a consciência do que é certo e do que é errado. Essas leis de Deus, elas estão intrínsecas dentro de nós. Nenhum de nós podemos alegar ignorância. Porque vocês já pensaram que seria muito injusto? Eu conheço, ela conhece, mas as outras pessoas não conhecem? Então não seria Deus. Então Deus colocou, né, na nossa consciência as suas leis, onde todos nós somos conhecedores das suas leis. Então, nós não podemos alegar ignorância, certo? Mas aí na pergunta 621A, Kardec, ele pergunta aos espíritos assim: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia dela ser revelada, se está já na nossa consciência? E os espíritos respondem assim: ele a esquecerá e desprezará. Quis então Deus que essas leis fossem lembradas. Imagina nós, se nós esquecemos muitas vezes na nossa vida de algum compromisso que a gente tem, às vezes a gente esquece de uma consulta médica, às vezes a gente esquece de dar um telefonema para um amigo que está precisando, às vezes a gente esquece de responder uma mensagem. Não é assim? Nós não somos esquecidos, né? Então, Deus quis que as suas leis fossem lembradas sempre. Por isso, ele confiou a certos homens a missão de revelar as suas leis. Kardec também faz esse questionamento, né? Indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão aí, espíritos superiores, né, que encarnaram para fazer a humanidade progredir. Então, quantos exemplos a gente não tem, né? Nós já tivemos e a gente continua tendo dentro da nossa sociedade exemplos de espíritos abnegados que sempre estão nos lembrando dessas leis de Deus, da forma que nós temos que se comportar, da forma que nós temos que agir. Nós temos a citação do Cícero, de Francisco de Assis, podemos citar Madre Teresa, nós podemos citar Chico Xavier, que teve essa grande missão aí de nos instruir para que nós pudéssemos aí continuar aí a progredir através dos seus ensinamentos. Nós temos Divaldo Pereira Franco, que está trabalhando até hoje na seara de Jesus. Então, exemplos é que não nos faltam. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, ele está sempre nos lembrando, através das pessoas, através dos amigos, dos missionários, das suas leis, da importância de nós colocarmos as suas leis em prática na nossa vida. É fácil, gente? Não é fácil para ninguém. Mas Jesus também não falou para nós que seria fácil. Alguém falou que seria fácil? Não é fácil para ninguém. Porque Jesus já nos disse: no mundo tereis aflições, mas tenhais bom ânimo. Eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, nós também vamos vencer. Então ele foi taxativo nessa informação, quando ele nos disse
que nós vamos vencer da mesma forma que ele venceu. Porque no mundo tem aflições. Não tem como encarnar no planeta Terra, no mundo de provas e expiações, e não passar pelas aflições. Isso faz parte do nosso processo. E muitas vezes esse processo é lento e doloroso. A natureza não dá saltos, a gente já sabe disso. Nós viemos nesse processo de evolução há quanto tempo? Estagiamos no reino mineral, vegetal, animal, depois nós nos individualizamos espíritos, começamos lá nos mundos primitivos, onde lá nos mundos primitivos a gente só tinha instintos. A gente matava as outras pessoas por um pedaço de carne, porque nós só tínhamos os instintos desenvolvidos. Aí nós fomos progredindo, melhorando, encarnamos no mundo de provas e expiações, onde nós começamos a desenvolver as sensações. E hoje nós estamos aprendendo a desenvolver os nossos sentimentos. Então, nós estamos ainda nesse processo, agora nesse mundo contemporâneo, de desenvolver aí os nossos sentimentos. É fácil a gente desenvolver os nossos sentimentos? É fácil a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como está nas leis de Deus? Não é fácil. Amar aquele amigo, aquele filho, aquelas pessoas que me tratam bem, é uma maravilha. Eles vieram brigar aqui dentro. Mas amar aquele inimigo, aquela pessoa que não gosta da gente, aí já é outra coisa. Aí já é mais difícil, não é, pra gente? Então, como está lá no Evangelho, gostar de quem gosta de mim, eu não estou tendo vantagem nenhuma nisso. É fácil gostar de quem gosta de mim, de quem me agrada, de quem me elogia, né? De quem me impulsiona, né? De quem me impulsiona para que eu possa progredir, de quem me apoia. É muito fácil. Mas e aquela pessoa que não gosta de mim? E aquela pessoa dentro do nosso trabalho que vive nos cutucando? E aquelas pessoas difíceis que nós temos que conviver na nossa vida porque faz parte da vida, né? A gente não... Tem um outro ditado antigo que diz assim, nós não estamos no mundo a passeio. Alguém veio aqui para passear? Para tirar férias, né? Fez a malinha, eu vou tirar férias. Não, a gente não veio aqui para passear e nem para tirar férias. Nós viemos aqui para cumprir a nossa missão. Porque a paternidade é missão, a maternidade é missão. Então, a maioria de nós estamos em missão. Porque está lá no Evangelho, a paternidade, a maternidade é uma missão. Quem de nós aqui não é pai, não é mãe, que recebemos essa missão aí de educar um filho, ou às vezes educar um sobrinho, ou educar alguém, né? A maioria de nós. E aí, dando continuidade, ele diz assim na pergunta 122, lá no comecinho. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? E os espíritos respondem, o livre-arbítrio, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E a partir do momento que esse livre-arbítrio se desenvolve, ele se desenvolve à medida que o espírito vai adquirindo a consciência de si mesmo. A partir do momento que eu vou expandindo a minha consciência, eu vou tendo mais liberdade. Porque eu posso fazer o que eu quero? Não posso. A gente não faz o que a gente quer na vida da gente, né? Esse nosso livre-arbítrio, será que a gente, dentro desse livre-arbítrio, a gente sai fazendo por aí o que a gente quer? Porque a sociedade tem regras. Nós temos regras a cumprir dentro da sociedade
para que nós possamos ter uma boa convivência com as pessoas. Temos regras na casa espírita, temos regras no nosso trabalho, temos regras na escola que a gente trabalha, então todos os lugares estão cheios de regras. E essas regras são para boa convivência. Porque já pensou se eu chegasse aqui na casa espírita, se todo mundo chegasse aqui e quisesse fazer do seu jeito? Não, isso aqui tem um direcionamento. Tem uma equipe espiritual que dirige, tem os espíritos encarnados que dirigem também a casa, então a gente não faz o que a gente quer. Então esse livre-arbítrio, ele vai se expandindo conforme eu vou expandindo a minha consciência. Porque a partir do momento que eu tenho mais consciência, eu também vou fazendo escolhas mais acertadas. Eu escolho melhor, não é assim? Quanto mais eu conheço, mais conhecimento eu tenho, mais liberdade de escolha eu tenho e mais escolhas boas eu faço na minha vida. Então, por isso que nós precisamos, como nosso amigo também falou, adquirir conhecimento. Porque Jesus também falou, não são minhas palavras, amai-vos e instruí-vos. Se ele achasse que não precisaria se instruir, ele não teria nos dado também essa recomendação. Então, a instrução é muito importante na nossa vida. Nós estudarmos o Evangelho do Cristo de Deus, o Evangelho segundo o Espiritismo, estudarmos as obras básicas, porque a partir do momento que a gente vai adquirindo esses conhecimentos, a gente vai se libertando, a gente vai se expandindo. É como que a gente estivesse tendo um direcionamento aí mais certeiro para a nossa vida. Porque o Evangelho é como se fosse uma receita na nossa vida. Onde está lá as respostas para todos os meus questionamentos? Onde está a resposta para todas as minhas dores? Não tem outro lugar. Então, às vezes, a gente vive nessa busca incessante, buscando respostas para as nossas dores, para as nossas inquietações. E o Evangelho nos direciona a buscar a solução para as nossas dores. E a solução está dentro de nós. O reino de Deus está dentro do nosso coração. Não é um reino fora, não é um reino distante. Se o germe de Deus está dentro de mim, se eu sou uma criação de Deus, se Deus é nosso Pai, a solução está em nós, porque nós somos filhos de Deus e somos direcionados por esse Deus, somos direcionados pelos espíritos superiores e Jesus está no leme dessa embarcação. Nós não estamos jogados ao léu, jogados sim, ninguém está jogado. Nós estamos aqui sendo cuidados por Jesus, porque Jesus disse que nenhuma ovelha se perderá. Então, se eu estou mais atrasadinho, é atrás de mim que Jesus vai vir. Sou eu que Jesus quer acolher. São as minhas dores que Jesus quer aliviar. Mas para isso, eu preciso buscar esse Jesus através do meu comportamento, através da caridade, da boa convivência, né? Eu preciso fazer a minha parte para que Jesus possa fazer parte da minha vida. Ajuda-te e o céu te ajudará. Também são palavras de Jesus, que está lá nos evangelhos. Para que Deus possa nos ajudar, para que Jesus possa me ajudar, eu preciso também colaborar de alguma forma. Porque Deus, ele não é uma pessoa que ele vem aqui e fala assim, Cláudia, aqui que você tem que ficar. E me coloca ali. Não. Ele me deu a escolha. Ele me proporcionou o livre-arbítrio. E através aí dessa expansão de consciência, dessa consciência, tem uma parte no Evangelho que diz assim, que os espíritos protetores, eles nos ajudam com os seus conselhos mediante a voz da consciência, que fazem ressoar no nosso íntimo. Então, como o nosso amigo falou no começo, que quase que ele fala a palestra inteira, ele disse assim, a gente sabe,
Está tudo aqui na nossa consciência. E quando a gente, às vezes, desvia um pouquinho do caminho, quem que acende a luzinha? A nossa consciência. Não é assim? É com todo mundo. A gente vai fazer uma coisinha que não está adequada, aquela vozinha fala, não faça isso, vai dar ruim. Né? Igual a molecada fala, assim, na escola, vai dar ruim. E dá ruim mesmo se você desobedece. A coisa dá errado e a gente cai. E por isso que a gente vem no decorrer das nossas encarnações, das nossas oportunidades, de queda em queda. A gente cai, a gente levanta, a gente cai, a gente levanta. E ainda bem que Deus, ele nos dá a oportunidade de recomeçar a cada dia. Não é porque a gente caiu que a gente vai ficar caído. Deus nos levanta e diz, vai lá, meu irmão, começa de novo, vamos começar tudo de novo. Então, esse é o grande barato também, né, da vida. Então, muitas vezes a gente não dá importância para aquela voz da nossa consciência, né? E muitas vezes os espíritos nos dão conselhos mais diretos, que é através dos amigos que nos cercam. Às vezes a gente está com aquela dor, com aquele problema, e a gente recebe uma mensagem, né, de um amigo, a gente recebe um conselho de um amigo, que a impressão que dá é que Deus nos enviou um anjo. E na verdade é isso mesmo, porque Deus nos acolhe, Deus nos ajuda através do nosso próximo, colocando pessoas na nossa vida que possam nos impulsionar, que possam nos apoiar, para que a gente possa prosseguir, que a gente não pode parar, né? A vida não para a gente chorar. Será que o planeta para, né, de girar para a gente parar e chorar? Para a gente, quando a gente está triste? Não, a vida não para, né? Ela tem a sua sequência e ela não para a gente ficar triste, para a gente chorar, ela não para a gente se lamentar. E como nós nos lamentamos, né? E como nós reclamamos, às vezes, da nossa vida sem necessidade. Então, nós precisamos examinar cada uma, né, dessas circunstâncias felizes e infelizes da nossa vida, né? E verá que em muitas ocasiões a gente recebeu um conselho e a gente não aproveitou. E que a gente teria poupado muitos desgostos se a gente tivesse ouvido aí a voz da nossa consciência. Não é assim? Quando a gente deixa de ouvir, porque que é a felicidade e a infelicidade? Quem que busca a felicidade e a infelicidade para a nossa vida? Somos nós. Mas a gente está nessa sociedade contemporânea hoje, nesse mundo moderno, que é tudo culpa dos outros, né? Os meus problemas, a gente costuma arrumar culpados para as nossas dores, para os nossos problemas, né? Principalmente a molecada, né? Quer dizer, eles sempre querem justificar o erro deles culpando alguém. Sempre a culpa do colega, do amigo que influenciou, e nunca a culpa dele. Então, às vezes a gente dá uma de adolescente também, às vezes a gente acha que a culpa não é nossa, a culpa é do outro. E será que a gente, né, não precisa rever, né, essa fala? Quem é o responsável pela minha vida, pelos meus problemas? Sou eu. Eu preciso direcionar a minha vida. Eu preciso tomar as rédeas da minha vida, porque a vida é minha. Deus deu essa vida, essa oportunidade para mim. Então, eu preciso gerir a minha vida. Eu, com a ajuda de Deus, é claro. Porque sem Deus, nós não somos nada. E aí, a gente vai voltar lá no Cícero de novo, porque ele também copiou minha palestra. E aí, qual, né? A gente vai lá no capítulo 17, onde fala da perfeição caracteres do homem de bem. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Aí, quando a gente pega aqui, né, Cícero, capítulo 17, vou
falo, meu Deus, não é nessa, viu? Então, os espíritos vieram aí, quando foram codificar, né, fazer a codificação aí da doutrina espírita, eles vieram, né, colocaram assim, né, uma escala, né, de todo o nosso processo, né, de tudo que a gente precisava fazer para que nós pudéssemos ser um homem de bem. Aí a gente já aprendeu tudo. Aí veio o checkmate. Então agora você precisa ser aquele homem que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Aquele homem que interroga a própria consciência sobre os seus atos que praticou. Perguntará quando vai deitar se não transgrediu nenhuma lei de Deus, se não fez mal para ninguém, se fez todo o bem, né, que poderia fazer, se não tem motivos para ninguém se queixar dele. Enfim, se fez aos outros o que queria que os outros lhe fizessem, que faz parte da lei da justiça, né? Então, como que a gente sabe se uma coisa está justa? Lá no Livro dos Espíritos está assim, né? Como que a gente pode saber o que é a justiça? É quando eu faço ao outro o que eu gostaria que fosse feito para mim. Então, a partir desse momento que eu passo a agir com o outro do mesmo jeito que eu gostaria que o outro agisse comigo, é um parâmetro de justiça. Porque para mim eu só quero coisas boas. Mas e para as outras pessoas? E para o meu próximo? Né? Será que eu quero para ele tudo de bom, tudo de maravilhoso, da mesma forma que eu quero para mim e para minha família? Às vezes a gente não quer, né? Ainda mais nessas épocas aí políticas que teve, né? Como que a gente vê, né? Brigas, discussões, discórdias, xingamentos. Aí nós fazemos uma análise de como, né, a nossa sociedade está se comportando. Será que uma sociedade assim, será que a gente quer se espelhar nessas pessoas? Ou será que o nosso ídolo, o nosso espelho tem que ser Jesus? Porque tem lá os influencers digitais, o pessoal lá do TikTok, né, que a gente gosta de ver, do Instagram, né, que influencia de uma certa forma as pessoas, influencia mesmo no comprar compulsivamente, e você adquirir coisas que você não está precisando. Então, eles nos mostram uma vida de ilusão, porque a vida de ninguém é perfeita como aquela vida das pessoas que estão na internet. Será que a gente posta lá quando a gente está com virose, quando a gente está triste, quando a gente está brigando com o marido? Não, a gente não posta, né? A gente só posta, né, quando a gente está numa festa, quando a gente está bonito, com uma maquiagem. Alguém posta lá todo descabelado na hora que levantou? Difícil, a gente não quer se mostrar, né, Cícero? Feio, às vezes desarrumado, a gente só quer se mostrar bonitinho. E a vida da gente é aquilo, a gente tá 24 horas por dia, do tempo bonito, alegre, falando... Você não viu pelos stories, falando coisa bonita na internet. O senhor não viu, mas no Cataruço eu vejo, né? É uma comédia. Só fala coisas boas todos os dias. Fico pensando, a vida dele deve ser uma comédia, né? Você conhece também, né? Então, gente, é assim a vida da gente, né? Mas até a gente chegar nesse processo aqui de ser um homem de bem, vai demorar. Eu acredito que para mim, pelo menos, vai demorar bastante. A gente vai precisar voltar aqui inúmeras vezes, porque a maioria de nós está tendo contato com essa doutrina espírita, que é nova, né? 160 anos, agora. Às vezes é o nosso primeiro contato com o espiritismo. Então, agora que nós começamos esse processo de despertar. E quantas vezes a gente vai precisar voltar aqui? Aí, quem sabe, né, uma hora a gente vai se adequar aqui nessas características do homem de bem. E esse homem de bem, ele submete todas as suas ações ao governo da caridade. E a consciência responderá, né? Será igualzinho nós, né? A gente submete todas as nossas ações ao governo da caridade? Igualzinho, né? A gente faz assim, né, Cícero? Sempre.
Ah, faz. De vez em quando, né? Não é todos os caras que querem. Não. A lista é grande, vamos cortar um pedaço, né? Porque senão... Então, Deus, em sua infinita misericórdia, está lá no Evangelho, igualzinho. Ele colocou no fundo da nossa consciência uma sentinela vigilante que se chama consciência. Então, ela fala lá, né? É um espírito mulher, né? Ela fala assim, que a gente precisa escutá-la, ouvi-la, que ela não nos dará senão bons conselhos. Às vezes, nós conseguimos entorpecê-la, opondo no espírito do mal. Então, ela se cala. Porque quando a gente não ouve a voz da consciência, ela fica quietinha. Mas ficai certos de que a pobre abandonada se fará ouvir, logo que deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e frequentemente vos achareis consolados com os conselhos que dela houverdes recebido. Preciso seguir aqui, porque senão eu falo muito. Então, a nossa consciência, quando nós expandimos aí a nossa consciência, quando a nossa consciência está lúcida, ela reflete as conquistas logradas. Confusa, ela demonstra aí uma situação penosa que ainda se encontra. Sempre, porém, dispõe de recursos para que ela possa crescer e romper barreiras. A sua condição de lucidez propicia calma, propicia confiança, propicia fé irrestrita no nosso próprio destino. Então aí ela traz calma, ela traz confiança, ela traz fé para nós. Porque lá no Livro dos Espíritos tem uma receita também de felicidade, né? Os espíritos até nisso eles pensaram, né? E Kardec pergunta aos espíritos se tinha alguma receita de felicidade para poder passar para nós, porque a gente não tem uma receita. E os espíritos respondem: consciência tranquila, fé no futuro. Não é assim que está lá? Consciência tranquila, posse do necessário e a fé no futuro. Então, a nossa consciência, para que nós possamos ter mais momentos de felicidade, porque felicidade completa não existe, né? Temos essa felicidade relativa. A gente precisa ter a nossa consciência tranquila. Nós precisamos ter fé no futuro, ter esperança de um mundo melhor, de coisas melhores, de que a nossa vida vai melhorar, de que vai dar tudo certo. Porque se a gente não tiver esperança, como é que fica? Dá um desânimo, não dá? Então, a gente não pode perder a esperança. E a posse do necessário? Será que nós estamos contentes com o que nós temos? Com a posse dos bens que nós temos? Ou será que a gente quer mais? Né? Porque se Deus achar que eu preciso de mais, Ele vai me proporcionar mais. Porque Ele deu a quantidade exata para cada um de nós. O que cada um de nós necessita, Deus proporcionou para nós. Então, se eu não tenho mais, é porque Deus sabe que eu não preciso de mais. E quando Ele achar necessário, Ele vai me dar mais condições. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos. Você sabe, Cícero? Eu não sei. Eu quero um monte de coisa. Aí eu penso, mas será que isso vai ser bom para mim? Eu não sei o que é bom para mim. Não só eu, ninguém sabe. A gente acha que sabe o que é bom para a gente, mas nós não sabemos. E Deus, na sua amplitude, Ele sabe o que é bom para nós. Então, as escolhas dele são perfeitas para a nossa vida. As nossas, a maioria das vezes a gente cai, né? E por isso que muitas vezes tem uma palavrinha-chave que diz assim, que a gente precisa às vezes aceitar a vontade de Deus na nossa vida. E às vezes a gente quer aceitar a vontade de Deus, a gente quer que seja feita a nossa vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Imagina, às vezes eu quero que seja feita a minha vontade, ou é só eu? Ninguém quer que seja feita a sua vontade? Ou a gente direciona que seja feita a sua vontade
Deus na minha vida, assim na terra como no céu? Será que a gente fala assim? Não, a gente quer muitas vezes a nossa vontade. E nós precisamos aceitar a vontade de Deus na nossa vida, né? Mas será que a gente está no trabalho errado? Porque trabalho às vezes difícil, penoso, onde a gente enfrenta um desafio, assim, cada dia a gente enfrenta um desafio novo, pessoas diferentes que a gente precisa lidar, cada um é de um jeito, você fala uma coisa para um, fica chateado. Ainda mais professor, né? Ainda mais eu que sou professora, trabalho com adolescente. Eu acho que a gente vai direto para as colônias, né, Cícero? Não vai? Que é pesado, né? A gente lidar, né, com adolescentes, né? Cada um pensa de um jeito, cada um quer uma coisa, não tem assim uma dificuldade com regras, com questionamentos. Então é muito difícil, né, a gente colocar em prática essas leis na nossa vida. E a gente tem que estar a todo momento ouvindo a voz da nossa consciência. Porque às vezes eu tenho um questionamento, aí eu falo assim, sabe o que eu estou fazendo agora, Cícero? Estou convidando Jesus. Hoje nós vamos começar às 8h30 da manhã, eu vou no 7º A, depois nós vamos para o 8º A, depois nós vamos no 8º B, e às 6h10 nós vamos finalizar no 7º B. Então, Jesus, vamos comigo. Vamos trabalhar. Porque aí eu não dou conta, tem dias, Cícero, que eu não dou conta. Então eu comecei a convidar Jesus para ir trabalhar comigo. Então eu já falo para ele, nós vamos começar nessa sala e nós vamos terminar lá naquela sala. Vamos comigo. E tá dando certo, viu, Cícero? Então, quando a nossa consciência ela tá aturdida, ela gera balbúrdia, né? E a gente às vezes fica nervoso, fica estressado, fica ansioso. Então, por isso que muitas vezes a gente precisa consultar os painéis, a nossa razão, né? Os painéis da nossa consciência. Trabalhar com afinco, né? No amor, nesse campo do amor, do conhecimento, no qual a nossa consciência vai se expandindo aí em busca dessa causalidade cósmica, né? Esse expandir de consciência, se fala muito hoje nisso, né? Nessa expansão de consciência. Tem até cursos, viu, gente? Hoje tem curso de tudo, né? Então, nós desejamos que a gente possa ensejar e aprofundar essa nossa relação entre espíritos encarnados e Deus. Que a gente possa estreitar aí essa conexão com Deus. Eu, espírito encarnado, eu preciso estreitar essa conexão com Deus. As leis divinas, que nós já sabemos que está na nossa consciência, nós temos dificuldade muitas vezes de conhecer essas leis, de interpretar, de praticar. Muitas vezes a gente despreza, a gente esquece, a gente não lembra, a gente não ouve, e nós precisamos nos deixar guiar por essas leis, né? Expandindo aí a nossa consciência. E esse despertar da nossa consciência, ele é um exercício, um treinamento. O Cícero também falou no começo, que eu prestei atenção. Um treinamento para o progresso do espírito. E a gente está treinando. Nós estamos treinando. Com aquelas pessoas que treinam para as Olimpíadas, elas treinam incessantemente. Vocês acham que é fácil a vida daquelas pessoas que treinam para as Olimpíadas, que correm as maratonas? Aquelas pessoas dão o máximo de si. É fácil para elas? Não. Elas têm muita disciplina, né, com elas mesmas. E o que a gente precisa ter, né, dentro desse processo aí de maratona do espírito? A gente precisa ter muita disciplina. Ter disciplina é fácil? Não é. Ter disciplina conosco mesmo, não é querer disciplinar o outro que a gente não consegue. A gente tenta, tá treinando para disciplinar a gente. Porque a luta, eu sempre falo, é comigo.
Tem dia que eu não posso nem olhar no espelho, que eu estou de mal comigo. Aí no outro dia eu já fico bem comigo. Um dia eu ouvi uma palestra, né? O cara falou assim: você quer se deparar às vezes com o obsessor? Olha no espelho de manhã. Porque às vezes a gente não está bem conosco mesmo e é como se a gente estivesse se encontrando com o espírito obsessor. Às vezes a gente mesmo, nós estamos nos obsediando. Às vezes a gente faz mal para nós mesmos. A gente vai se afundando, às vezes com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Aí a gente joga a culpa em quem? No obsessor. Mas como diz o Divaldo, às vezes o obsessor se arrepia, tem até medo da gente, ele corre de nós. Porque às vezes ele fica tão apavorado, assim, meu Deus, me livre. Vou correr, não vou mais obsediar aquela criatura, porque ela está pior do que eu. Não é assim? Então, essa nossa consciência, dentro desse nosso exercício, ela combina sentimento e razão. E por isso, guia e permite avaliar atos através da nossa caridade que precisava nos governar. A gente precisa aprender a administrar os conflitos que nos chegam, que chegam na nossa vida, que chegam na vida de todas as pessoas, enfrentar os problemas, libertar-se da queixa, preencher o nosso tempo de forma construtiva. Assim a gente vai iluminar a nossa consciência. Então tenha festinha, todo mundo vem ajudar e vem trabalhar, e aquele sorriso no rosto daquelas crianças que vão comer, que vão receber a bola, que vão receber a sacolinha. Gente, aquela alegria daquelas crianças vai contagiar as pessoas que estiverem aqui ajudando. Essa alegria vai contagiar. Eu vou ser contagiado por essa alegria quando eu estou doando, quando eu estou me colocando à disposição do outro, quando eu venho aqui, eu estou doando meu tempo na casa espírita, eu estou trabalhando para Jesus. Quando fizerdes a um dos meus pequenos, é a mim que estáis fazendo, né? Então a gente está fazendo para Jesus, né? Então quando a gente agrada, quando a gente acolhe, quando a gente aceita as pessoas realmente do jeito que elas são, nós estamos agradando a Jesus. É isso que Jesus quer de nós. Fácil não é, né, gente? Mas a gente está em treinamento. E Deus, Ele confia em nós. Deus confia na nossa capacidade. Então, Deus, Ele confiou uma missão, a nossa missão de pai, de mãe, de cuidador, de professor. Então, nós não estamos na profissão errada, na casa errada, no cargo errado. Deus confiou isso para nós, porque Ele confia em nós e Ele tem a certeza de que a gente vai dar conta do recado. Às vezes a gente não dá conta, não é por culpa de Deus. A culpa é nossa. E nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. E às vezes admitir. Não se culpar tanto, porque às vezes também eu erro e fico me culpando. Não adianta ficar se culpando que fez tudo errado? Não. Também a culpa, né, esse sentimento de culpa, ele não resolve. A gente precisa, lá no começo, se arrepender e procurar fazer diferente. A gente segue todos os dias pelo caminho. Às vezes não está dando certo, eu tenho a liberdade de modificar o caminho. Ah, vou para a esquerda hoje. Ah, vou para a direita. E com certeza eu vou ver coisas diferentes. Até a gente que viaja todos os dias pela mesma estrada, o Cícero viaja, né? Não dá a impressão que tem coisas que a gente não viu, Cícero? Naquela mesma estrada, eu passo todo dia no mesmo lugar. Aí, de repente, eu observo uma casa, nossa, mas eu não vi. Ai, mas eu não vi aquela árvore. Então, embora a gente passe no mesmo lugar, na mesma estrada, todos os dias, parece que a gente vê coisas diferentes. Uma árvore que não tinha, uma casa que não tinha, não sei, ou eu tô ficando doida, mas parece que a gente vê coisas diferentes nos mesmos lugares. Porque a gente, Deus nos presenteia, né, todos os dias
com coisas bonitas, com paisagens bonitas, né? Que são colocadas como presentes de Deus para presentear, né, os nossos olhos, presentear a nossa vida, né? E às vezes a gente perde tempo com coisas que não têm importância na nossa vida, com coisas que vão passar, como dizia o Chico, tudo passa. Alegria passa, dor passa, riqueza passa, pobreza passa, né? Tudo vai passar. Aqui é tudo passageiro e momentâneo, como diz as pessoas, a vida é um sopro, né? Passa tão depressa. Hoje eu estou aqui, amanhã não sei se eu vou estar. Então a vida, né? Amanhã, né? Aqui no planeta Terra não é garantia, porque eu não sei o dia, né? Que eu vou ser chamada, o dia que já está marcado, do qual eu não sei, mas Deus sabe. Mas enquanto nós estivermos aqui encarnados, que nós, conhecedores do Evangelho de Jesus, do Cristo de Deus, que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas. Primeiro na nossa vida e depois na vida das pessoas. Então é isso, esse recado, né, que eu trago para vocês. Que nós possamos ter fé, ter esperança e ter a certeza de que Deus é um Pai amoroso, bondoso e que não quer ver ninguém triste. Deus nos criou para a felicidade. Então Deus não quer que ninguém fique triste, cabisbaixo, chorando, com depressão. Deus quer nos ver alegres e que nós possamos fazer a nossa parte, que a parte de Deus Ele está fazendo conosco e Ele tem misericórdia de nós sempre, todos os dias, porque senão, se Ele não tivesse essa misericórdia, nós nem estaríamos aqui. Então Ele é misericordioso, que assim seja.